Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que eu havia comentado com vocês na semana passada, sobre a denotação e a conotação, tá? Então nós vamos abordar sobre esse tema, trazer para vocês alguns exemplos a respeito desse assunto. Vamos lá, peguem o livro de vocês. Está na página 151, tá? Tá diferente aqui em relação a mim. Então, 151 é a página de vocês. Vocês vão pegar o livro, vão abrir para nós acompanharmos juntinhos essa aula, ok? Então, vamos lá. Iniciando denotação e conotação. O que vem a ser denotação e conotação? Primeiro, a denotação e a conotação são a expressividade da língua, no caso, a língua portuguesa, né? A língua pela qual nos comunicamos aqui no Brasil. Bom, então a nossa língua portuguesa apresenta muitas maneiras, tá, de expressar sentimentos e emoções e muitas vezes não no sentido real da palavra em si. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona e qual a diferença entre a denotação e a conotação. Vamos lá, muito fácil. Primeiro aqui, vamos ler. Como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. Bom, claro, e para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas para nomear ações, objetos, sentimentos, sensações e etc. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo, né? Nomeamos tudo e usamos essas palavras, esses nomes, né, para informar sobre algo, não é isso? Para nos relacionarmos com as coisas do mundo. Bom, mas eu também tenho uma forma diferente de usar uma palavra e trazer um sentido para ela diferente. Como assim, professor? Um sentido diferente? Vamos lá. Aqui nós temos na continuidade, mas não é bem assim. Na nossa língua, uma única palavra pode ser empregada de diversas formas. Então, uma única palavra que eu costumo ver com o sentido real dela, ela também pode apresentar várias outras expressões, vários outros significados, sentidos diferentes. Então, eu vou mostrar para você exatamente isso, tá? Bom, vamos continuar aqui no nosso texto, depois eu vou trazer exemplos para vocês. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente. Olha só, eu gosto muito de falar logo a respeito dessa palavra, porque vocês vão ouvir muito a respeito de semântica, tá? Então, introduzindo aqui para vocês, semanticamente significa no campo dos significados, tá legal? Uma parte da gramática que estuda os sentidos das palavras. Então, aqui está mostrando para gente que na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente, ou seja, uma única palavra apresenta muitos significados, tá? Por isso a riqueza de significados. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre, por exemplo, com temos vacas magras nestas frases. Vamos ler comigo aqui essas frases. Aqui, as vacas magras não são boas produtoras de leite. Bom, quando nós lemos aqui vacas magras, deixa eu sublinhar aqui, nós identificamos, até pela imagem aqui do próprio livro de vocês, né? Pensamos no animal e pensamos que esse animal está magro, não é isso? Literalmente. Bom, até aqui certinho, não há nenhum erro, não há nenhum equívoco. Realmente estamos diante de uma vaca magra, tá? E aqui está informando que não são boas produtoras de leite. Essa linguagem aqui é linguagem real. De fato, estamos falando de um animal e estamos aqui caracterizando esse animal como magro, tá? Uma linguagem real. Perfeito. Mas vamos dar continuidade a essa mesma frase, tendo um sentido diferente. Como isso pode acontecer? Aqui eu posso dizer para vocês assim, ó, Joana viveu uma infância de vacas magras. Agora reparem que essas duas palavras, tá, que nós vimos anteriormente, vacas magras, já não apresentam o mesmo sentido. Elas apresentam sentidos completamente diferentes. Por quê? Vacas magras aqui não se refere mais a animal, né? Agora eu estou dizendo que ela viveu uma infância difícil.
Na verdade, ó, Joana viveu uma infância de vacas magras, ou seja, tempos difíceis que ela viveu. Ou seja, essas mesmas palavras apresentaram um sentido completamente diferente do sentido da oração anterior. As vacas magras não são boas produtoras de leite. Joana viveu uma infância de vacas magras. Ou seja, aqui o sentido real da palavra nós vamos chamar sentido real de sentido literal, ok? Então, quando eu emprego uma palavra com o seu sentido real, estou empregando uma palavra com sentido literal, que de fato, que realmente ela se refere, tá legal? Seu significado real. Agora, quando eu já me referi na frase seguinte, dizendo que vacas magras não significam animais magros, e sim representando tempos difíceis, momentos, situações adversas, agora eu não estou empregando esse termo com sentido real. Agora o meu sentido é figurado, ou seja, é um sentido que apresenta, são palavras que apresentam sentidos diferentes em relação ao contexto da minha oração. Tá? Então, eu tenho dois tipos de sentidos diferentes aqui. Eu tenho um sentido literal, vacas magras literalmente são animais magros. E embaixo eu tenho vacas magras com sentido figurado, que quer dizer o quê? Tem um outro significado, que ela não transmite realmente um animal magro, e sim significa que estamos vivendo, que a Joana, por exemplo, viveu em uma situação muito de grande escassez, muito difícil, ok? Compreenderam então que uma mesma palavra pode produzir semanticamente inúmeros sentidos? Eu posso sim observar isso nessas duas orações que eu mostrei para vocês, mas eu vou continuar mostrando aqui com outros exemplos, tá bom? Aqui na continuidade, nós temos a explicação dos sentidos, tá? E aqui nós começamos a introduzir o assunto de denotação e conotação. Vamos lá. Agora, o sentido, primeiro aqui, ó, o sentido de vacas magras foi empregado com o sentido denotativo. Anotem aí. Como assim denotativo? Lembra que eu falei para vocês que é o sentido real da palavra? Vaca realmente representa o animal, magra realmente caracteriza essa vaca. Então, nesse sentido real, eu estou diante do sentido denotativo, tá? É o sentido literal das palavras. E aqui embaixo, no segundo exemplo, vacas magras, que foi ao tempo que a Joana viveu na infância. Agora, essa expressão vacas magras já é conotativo. Por quê? Aqui, olha, para compreender essa expressão, precisamos contar com o nosso conhecimento de mundo. Claro, se eu não conheço bem a língua portuguesa, há algumas expressões que eu vou desconhecer, tá? Expressões, provérbios. Existem inúmeros provérbios que nós precisamos até mesmo explicar para algumas pessoas mais jovens que desconhecem provérbios antigos. Expressões usadas também na atualidade, que às vezes os jovens têm que explicar para os mais velhos, porque são expressões, uma linguagem utilizada no dia a dia entre eles, entre esse grupo social. Então, essas expressões, elas trazem um sentido diferente do sentido real da palavra, que foi o caso do exemplo. Nesse caso, estamos diante da conotação ou o sentido conotativo da palavra. É quando ela expressa vários sentidos diferentes, de acordo com o contexto, ok? Então, aqui nós temos, para compreender essa expressão, precisamos contar com o nosso conhecimento de mundo, nossa experiência cultural. Assim, sabemos que vacas magras significa dificuldades, nesse caso, pouco dinheiro, e ao dizer expressamos um juízo. Resumindo, aqui, denotação corresponde ao sentido literal. Estou enfatizando essa palavra porque ela vai ser muito utilizada, tá? E conotação ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas, as situações. Bom, vamos lá então, que eu preparei para vocês um slide para continuidade
desse tema, ok? Aqui. Iniciando aqui, nós temos uma tira. Aqui. Você vai comer asfalto. Nós temos aqui, ó, Calvin, né? Essa história em quadrinhos, bem legal. E iniciando aqui, nesse diálogo, eu vou ler com vocês. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo. Estou morto. 5º período. Estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Bom, vamos lá reconhecer alguns trechos muito interessantes aqui que nos apontam para essa expressividade da língua. Olha aqui. Você vai comer asfalto no 5º período. Quando eu falo que vai comer asfalto, literalmente ele não vai comer o asfalto. É uma expressão, ele está até usando aí de uma violência, né, com ele, utilizando o bullying, não é verdade? Você vai comer asfalto no 5º período. Ou seja, ele está aterrorizando Calvin, tá? Está aterrorizando Calvin. Então, comer asfalto aqui traz, através desse texto, a expressividade não literal, e sim uma expressividade em sentido figurado. Aqui estamos usando a conotação, tá legal? E aí, continuando. Fique esperto, entendeu? Ótimo. Estou morto. Literalmente, realmente, ele não está morto. Mas no sentido figurado, ele quis dizer assim, já era, eu tô frito, o que eu vou fazer? Até eu tô frito, né, que a gente costuma usar. E outras expressões do nosso dia a dia que não querem dizer exatamente o significado dessas palavras no dicionário. Né? Elas trazem um sentido diferente de acordo com o contexto que elas estão inseridas. Então, nesse caso, estou morto também é o sentido conotativo da palavra, tá? E não literalmente, é no sentido figurado. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. Ele não está em estado de ameaça terrorista literalmente, né? Não há uma ameaça de fato, mas, na verdade, há uma ameaça, mas não terrorista, né? Ele dá aquele exagero. Esse exagero também traz um sentido de que ele está completamente atordoado, desesperado. E também traz o sentido conotativo e não literal da palavra, é o sentido figurado. Estão compreendendo a diferença? Então, quando o sentido ele é expresso de acordo com um contexto, ele traz vários sentidos diferentes, ou melhor, traz um sentido que não é real da palavra, então estamos diante da conotação. Tá legal? Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui uma outra tirinha. Isaías, quebra um galho para mim? Ele fala, claro, que bom, preciso que ele pega e quebra os bracinhos dele, né? Como se fosse um galho. Bom, literalmente, o Isaías entendeu que era para quebrar um galho, não no sentido figurado. E, na verdade, o colega dele, ele não quis dizer isso. Quebrar o galho traz o sentido de quê, gente? De me dar uma ajuda, me dar um apoio, me dar um socorro aqui, não é isso? Então, quando ele colocou quebra um galho, seria me dá uma ajuda? No sentido figurado, no sentido conotativo. E o Isaías entendeu no sentido literal, real e quebrou o galho de verdade. Compreenderam a diferença? Aqui eu coloquei para vocês, ó, a denotação, tá? Exemplo, a Lua é o único satélite natural da Terra. A cobra é um réptil. Beleza, perfeito. De fato, a cobra é um réptil, tá? Temos informações denotativas, reais, literais, tá? Refere-se ao uso da palavra com seu significado real, sentido próprio. Agora, a conotação, olha, refere-se ao uso da palavra com sentido diferente daquele que lhe é concedido, sentido figurado. Exemplo, a Rita está na Lua. Ela não está lá na Lua. Ela apenas está com a cabeça, né, distraída, pensando em alguma coisa, está distante, né, nos seus pensamentos, tá? Está distraída. Esta mulher é uma cobra. Ela realmente não é uma cobra, né? Mas qual é o sentido da palavra cobra aqui? Ela é má, né? Ela é astuta, como a cobra é, e daí por diante, ok? Agora, já sabemos um pouco sobre denotação e conotação e vamos praticar.
Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e coloquem aí D para denotação e C para conotação. Vamos lá? Meu irmão é meu espelho. Quando eu falo que meu irmão é o meu espelho, ele literalmente é o meu espelho ou ele no sentido figurado é o meu espelho? Ele representa um espelho, tá? E aí? Opa! Pronto. E nós temos o espelho está quebrado. Agora, literalmente, o espelho está quebrado, né? Denotativo. Minha mãe tem um grande coração. Um grande coração, no sentido real, o coração dela é grande? Ou é no sentido de representação, que ela é uma pessoa amorosa, né? Então, é o sentido figurado, conotativo. E o dia tem 24 horas. Literalmente, realmente, né? Verdadeiramente tem 24 horas. Sentido denotativo, é denotação. Tanto eu posso falar sentido denotativo como texto denotativo, tá? Denotação ou conotação, ok? Agora aqui, meu coração está triste. Ele realmente está triste? Verdadeiramente? Então, o sentido é... Pensem aí e coloquem. O coração do doente parou de bater. O dia hoje foi pesado. O dia hoje está quente. E aí? Marcaram? Vamos conferir? Vamos lá. Meu coração está triste. Quando eu falo que o meu coração está triste, literalmente não é isso que ele está representando, né? Então, no sentido figurado, uma expressão da língua, eu tenho que coração triste, né? O coração representa esse sentimento, não é verdade? Então, coração triste é o sentido conotativo, ok? E o coração do doente parou de bater. Então, realmente, o coração, tá? Parou de bater. É diferente de coração representando sentimento, tá? Aí, na segunda oração, é o órgão mesmo, diferente. O dia hoje foi pesado. Gente, imagina um dia, né, sendo um peso tamanho, literalmente. Não tem como, né? Há uma representação, há um sentido aí expressivo na palavra, então, na frase. Então, realmente é conotativo. E o dia hoje está quente. Sim, o dia realmente pode estar quente, na verdade, dia de sol, um dia de verão, pode realmente estar quente, sentido real, denotativo, ok? Bom, observe a imagem abaixo. Consumidor atento. Não compra gato por lebre. Como assim não compra gato por lebre? Vamos lá. Essas expressões são expressões que muitas vezes até são desconhecidas pelos próprios brasileiros, né? Tem algumas expressões, alguns provérbios que algumas pessoas não conhecem porque em uma determinada região é muito usada, em outra não, não é verdade? Isso acontece muito. Tem muitas expressões culturais, mas eu trouxe para vocês algumas delas para vocês verem como funciona essa conotação, legal? O sentido das expressões. Vamos lá. Consumidor atento não compra gato por lebre, ou seja, ele não compra coisas ruins só pela vista, eles não olham lá um produto aparentemente, né, muito bonito, né, ou com uma super promoção e saem comprando. Não, eles observam, eles vão ver se esse produto realmente vale a pena, se vale a pena investir, se aquela promoção condiz com o produto, entendeu? Então, eles pensam, eles são atentos antes de fazer a compra, ok? Então, não compra gato por lebre, ok? Aqui, peraí. Na imagem anterior há um provérbio, consumidor atento não compra gato por lebre. Como podemos explicar o provérbio comprar gato por lebre? Já respondi, né? A linguagem foi utilizada no sentido denotativo ou conotativo? Também já respondi, no sentido conotativo, né? Porque, na verdade, literalmente não há uma compra, né, de um gato por um lebre, tá? Não é isso que nós estamos querendo transmitir e informar para vocês, não. É uma expressão da língua com um sentido diferente, por isso, conotativo. Alguns provérbios ou ditos populares fazem uso da conotação. Tente compreender o sentido dos provérbios que seguem e dê o seu significado em linguagem denotativa. Você vai extrair do provérbio que eu colocar aqui para vocês uma informação literal, tá? Uma linguagem denotativa. Você vai escrever o que você entendeu desse provérbio, ok? Literalmente.
Então, vamos lá. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Já ouviram essa expressão? Acredito que sim, né? Então, o que ela quis dizer? Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês o que essa expressão significa, ok? Literalmente, tá? No sentido denotativo da palavra. E ajoelhou, tem que rezar. A mesma coisa, vocês vão escrever, tá? Façam a transcrição para o caderno de vocês desse provérbio que está no sentido figurado, conotativo, para o sentido denotativo. Nesse caso aqui, ó, ajoelhou, tem que rezar. Não está dizendo que realmente alguém vai ter que ajoelhar e rezar. Não é isso. Tem uma explicação por trás desse provérbio, tá? Eu espero que vocês peçam ajuda aí aos responsáveis, que eles vão ajudar vocês com certeza, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de denotação para conotação. Mas antes, eu quero só mostrar algo para vocês que eu acredito que vai auxiliar bastante. Quando a gente fala de denotação, muita gente confunde até a palavra, até sabe que denotação é real e conotação é figurada, é o sentido amplo da palavra. Mas na hora de fazer um exercício, acaba se confundindo entre uma palavra e outra. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão olhar esse D aí, de denotação, e vão colocar D de dicionário, tá? Porque o dicionário não é a palavra realmente, não é a explicação da própria palavra, o significado real, literal da palavra. É assim que nós usamos o dicionário, não é isso? Então, D de dicionário é o sentido real. D de denotação, D de dicionário. E a outra, naturalmente, é a conotação, o sentido mais amplo da palavra, o sentido figurado, que vai ser a conotação. Tá bom? Então, espero que isso ajude vocês para não confundir uma palavra com a outra e as suas respectivas classificações. Tá bom, amores? Ó, beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!